Vamos lá, irmãos. Então nós vamos começar aqui a nossa lição de hoje. Nós vamos continuar. Eu vou intercalar com o nosso presbítero aqui. Essas preleções serão 8 lições apenas. Talvez nós possamos aumentar um pouquinho para assuntos mais específicos, mas é um talvez aí um pouco grande, né? Nós podemos tratar um pouquinho de assuntos mais específicos no aconselhamento. Por que mais específicos? Porque isso já sai do âmbito de uns para com os outros e entra num aconselhamento mais especializado. Então, como o nosso propósito aqui é trabalhar o aconselhamento como um braço de discipulado de uns para com os outros, aconselhamentos mais especializados são de responsabilidade dos pastores. Então, talvez nós não tratemos disso de forma muito rigorosa, mas pode ser que, surgindo a necessidade, nós podemos lidar com isso. Então, o tema da nossa disciplina aqui na EBD é o aconselhamento e a igreja local. Eu não sei se o presbítero George vai trazer slides, mas às vezes que eu estiver aqui, diferentemente das outras aulas, eu não vou trazer slide. Vai ser como preleções comuns que nós temos. O tema da nossa lição de hoje são 8 lições, que está fundamentado no livro publicado pela editora Fiel de Edward Welch. O título do livro é Aconselhando uns aos outros, 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. As lições vão seguir justamente aquilo que é esboçado no livro, embora nós não nos detenhamos ao livro, outros materiais são pesquisados, aprofundamento, especialmente a prática ministerial, especialmente isso. Então, se os irmãos pegarem esse livro, é um livro, sei lá, 110, 120 páginas, um livro pequenininho. Se os irmãos pegarem esse livro, os irmãos vão ver que são muito curtinhas as lições. Então, nós ampliamos aqui com outros materiais e com a experiência ministerial. O tema de hoje é a lição 3, Conheça o Coração. Então, irmãos, é difícil falar de aconselhamento nos dias de hoje, porque o aconselhamento bíblico ele está assim, em pleno desenvolvimento. Atualmente, nós podemos encontrar alguns tipos ou abordagens ou propostas de aconselhamento. Essas propostas de aconselhamento, apesar da finalidade, na maioria das vezes, ser comum, elas são perspectivas, elas assumem perspectivas ou pressupostos que centralizam o tratamento na condução do aconselhamento. Então, existem aconselhamentos que tentam fazer uma amálgama, uma junção de psicologia e Bíblia, e aí tentam, entendendo, essa é uma posição, por exemplo, do Larry Crabb, aquele autor que escreveu O Silêncio de Adão. Alguns dizem que esse é o único livro bom que ele escreveu. Os demais, toda a formação dele é em humanas, é psicologia. Mas ele sempre foi um cristão. Então, as inquietações cristãs dele o fez deixar o consultório de psicologia e tentar trabalhar nos arraiais cristãos. Mas a proposta dele é entendendo que onde há verdade, a verdade de Deus, e esse é um princípio calvinista, ele entendia que a psicologia poderia servir como um braço de auxílio à Bíblia para unificando, auxiliar no tratamento. Então, a ideia dele é trabalhar o propósito de vida para a solução de problemas de outros. Então, se você tem um propósito de vida sólido e equilibrado, você vai viver por isso e para isso. E ele colocou isso apontando para Deus, para Cristo. Só que isso fez uma junção muito grande entre psicologia e Bíblia, de tal forma que distorceu muitas, mas muitas verdades em princípios bíblicos. Se você vê pessoas citando livros do Larry Crabb, você vai perceber que são pessoas que não estão nos ossos arraiais confessionais de forma alguma,
mas também ortodoxos. São pessoas assim de igrejas mais emergentes, igrejas mais descoladas, igrejas mais alternativas. São pessoas mais ou menos assim, né? Então, nós temos também o Jay Adams e o David Powlison, que esses foram aqueles que solidificaram, eles desbravaram fronteiras para dar lugar ao aconselhamento no que nós temos hoje. Então, eles foram aqueles que abriram o caminho, depois deles surgiram outros. Esses são conhecidos como o aconselhamento noutético. Vem justamente de um termo grego, onde nós lemos lá no acampamento, Colossenses 3,16, que fala da admoestação, aconselhar, instrução. Então eles colocaram estágios aí no aconselhamento. Esses dois, eles são ortodoxos, foram os desbravadores, mas depois deles surgiram outros, como o aconselhamento redentivo, que nós vemos surgindo aqui pelo pastor reverendo Vladislau Gomes e outros que têm escrito também nessa área. Mas nós temos vários tipos de aconselhamento, muitas propostas. Então a ideia é de centralizar um princípio para conduzir. Esse aconselhamento redentivo tem ganhado uma certa proeminência por causa do fato de que a redenção tem que ser continuamente aplicada. Daí, então, não há necessidade de aconselhar apenas aqueles que têm problemas ou traumas, mas é a aplicação e a pregação do evangelho, a aplicação da redenção. Tem um livro do John Murray, eu já ouvi várias pessoas citando esse livro, inclusive eu tenho, mas ainda não o li, mas está na fila aí, redenção aplicada e consumada e aplicada. Um negócio assim. Redenção aplicada e consumada, é consumada e aplicada. Inclusive, no módulo do mestrado agora, o professor citou ele como um dos livros fantásticos que ele leu, e eu já ouvi outros pastores citando ele, é da Cultura Cristã. Ele está numa nova edição aí, mas a nova edição ainda está em inglês, a edição que nós temos em português é a edição anterior. Então, ele trata justamente disso, de aplicar Existem duas características da redenção. É aquela consumada, conquistada pelo Senhor Jesus Cristo, se chama expiação, e aquela é aplicada, que trabalha a nossa piedade, a nossa santificação, a nossa mortificação continuamente. Daí, então, esse aconselhamento redentivo, ele tem a proposta de aplicar a redenção às nossas vidas. Então, não se restringe apenas para pessoas que têm problemas, traumas ou dificuldades especiais, né? Mas existem inúmeras propostas, daí a dificuldade, então, de falar sobre aconselhamento, porque com muita facilidade podem surgir algumas críticas dependendo da linha que nós seguimos. Esse não é o ponto da nossa disciplina, não é isso que nós vamos tratar aqui. O fato de esboçar isso para vocês é para que vocês tenham o conhecimento da amplidão, do universo que isso surge. Então, cada um que se centraliza em uma modalidade de estudo ou desenvolve uma proposta ou então enfatiza mais uma proposta. Mas, falando dos aconselhamentos mais específicos, esses dois autores que eu falei, que foram os desbravadores, Jay Adams e David Powlison, eles são muito categóricos em mostrar que, diferente do que nós estamos trabalhando nessa disciplina, e isso é absolutamente plausível, o aconselhamento mais específico é um ministério de responsabilidade dos pastores da igreja. Se nós formos um pouquinho mais amplo, é de responsabilidade dos oficiais da igreja. Aqueles que são mais munidos de bagagem bíblica, bagagem teológica, para instruir áreas específicas, necessidades especiais. Aqui nós estamos falando de aconselhamento no nível da bipolaridade, da depressão, da ansiedade, todo o seu construto aí de ansiedade, das ideações suicidas e assim por diante, da compulsão, de vários outros aspectos aí. Então, essas áreas mais específicas, apesar de serem tidas como ajuda uns dos outros, ela deve ser trabalhada por aqueles que são responsáveis de forma mais específica pelo rebanho. Mas a nossa proposta aqui, ela não se restringe a esses cuidados pontuais.
a esses cuidados específicos, especializados, mas fazer uma conexão entre discipulado e aconselhamento, de tal forma que nós possamos ter várias pontes para a identificação de tratamento mais especial, de cuidado mais especial. Então é nesse auxílio mútuo, nessa ajuda mútua, que nós podemos perceber feridas existentes, doenças existentes, que por inúmeros motivos estavam sendo encobertos, mas que têm gerado males. Por exemplo, um abuso que foi sofrido no passado e você tem guardado por medo, por receio, por vergonha, e isso tem servido como uma muralha para você não perdoar, para você não desfrutar de esperança, para você não confiar em Cristo, na igreja, em ninguém, para você não ter contentamento com nada. Então, às vezes isso pode servir de entulho, de tropeço, e é através dessa ajuda mútua, em que muitas vezes, para os oficiais da igreja, não são abertos os corações rapidamente, mas que para uns com os outros, nesse relacionamento, algumas brechas, algumas frestas podem dar acesso ao coração. É nisso que nós estamos falando. É nesse cuidado de uns para com os outros. Então, abra aí 1 Tessalonicenses. Nós vamos abrir algumas vezes a Bíblia. Afinal de contas, é aconselhamento bíblico, né, que nós estamos falando. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5,14 diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, perceba a necessidade de uma relação intencional de uns para com os outros, mas também escalonada. Existe uma diferença de tratamento aqui, dependendo da situação de cada um. 1 Tessalonicenses 5,14. Romanos 15,14. Romanos 15,14, Paulo diz o seguinte: existe uma convicção muito certa de que todos na igreja estão aptos a esse tratamento de aconselhamento. De tal forma que, como nós vimos lá na primeira preleção, nós somos conselheiros e aconselhados em todo instante. Romanos 15,14 diz: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Aqui vem a deficiência do consumismo da fé e a intencionalidade da instrução. Nós somos instruídos a todo instante porque nós sabemos que iremos utilizar a instrução que recebemos. Nós ficamos ligados, nós ficamos atentos, nós digerimos, nós ruminamos a instrução que nós temos, porque em algum momento, em alguma medida, nós usaremos. Então, nós não podemos fazer, por exemplo, quando eu estava no ensino fundamental, eu pensava assim: rapaz, para que eu vou ter que estudar isso se eu não vou usar no mercado de trabalho? Eu vou ter que estudar isso para que eu vou perder tempo? Eu lá quero saber de geografia, meu irmão. Eu quero lá saber de geografia. Eu não vou nem viajar, ficar viajando, ensinando os locais do mundo. Para que eu vou querer saber de geografia? Eu quero lá saber disso. Eu quero saber de matemática. Vai que eu vou ser um comerciante, alguma coisa assim. Eu quero saber de português. Eu quero saber isso. De inglês seria interessante. Eu quero saber. Mas às vezes a gente segmenta áreas que a gente, naquele instante, por causa da situação atual, nós julgamos valorosa. Então, é daí que existem pregações que alguns dizem assim: pai, essa foi fantástica. E outros dizem assim: foi fiel, foi uma pregação. Porque depende do nosso estado de espírito naquele instante. Quando nós temos uma instrução intencional, nós pensamos assim: eu vou absorver, porque eu vou precisar utilizar. Eu vou absorver, porque eu vou precisar utilizar. Sempre é assim. Sempre é assim. Nós absorvemos porque nós utilizaremos. Um teólogo que fala sobre aconselhamento, ele diz o seguinte: os crentes jamais ficarão
mais parecidos com Cristo se não estiverem vencendo a batalha contra o pecado e investindo pessoalmente na vida uns dos outros. E não pode haver discipulado se não houver plano para ajudar o discípulo que se encontra em problemas. A restauração e o encorajamento não pode estar desligado do amor, como vemos na vida do nosso Salvador. Ele continua e diz o seguinte: o aconselhamento é de responsabilidade de todo crente e sua única arena legítima é a igreja. Eu achei fantástico isso aqui. A arena legítima de aconselhamento é a igreja. Eu vou dizer o porquê. Primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 19, aquele versículo tão conhecido, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Como foi que Jesus Cristo nos amou? Como foi que o Senhor nos amou? Quando nós não tínhamos nenhuma dignidade. Daí então nós sabemos que o amor é incondicional e é uma disposição, é uma adestração do coração. O Senhor nos amou sem encontrar em nós valor, sem encontrar em nós beleza, sem encontrar em nós um bom perfume. Antes nós amávamos, ou nós julgávamos que amávamos, mas na verdade nós não sabíamos o que era o amor por causa de incondicionalidade, de condicionalidade. Por exemplo, eu amo essa mulher loucamente, de forma incondicional. Mentira, você ama ela porque ela tem acesso e propriedade do seu coração. Não é incondicional. Ela lhe seduziu, ela conquistou o seu coração. E o seu amor a ela está condicionado a isso, porque você não ama outra mulher dessa forma. Existe uma condicionalidade aí. Então, esse amor não é uma disposição ativa, é apenas uma rendição de algo que aconteceu. Você se rendeu a essa sedução e você então responde a isso. O amor do Senhor não é assim. Ele nos busca, como já hoje pregou. Ele nos pega, ele se aproxima de nós, ele nos conquista, ele nos seduz. E quando ele nos seduz, apesar de nós somos dele, porque nós lembramos constantemente, nós somos sujos, nós somos feios, mas essa feiura não distancia Deus de nós, o aproxima, por causa do seu amor pactual. Então, porque ele nos amou dessa forma, nós amamos. E aí, então, eu amo meu irmão sem ele ser bonito. Olhe para o irmão ao seu lado e diz, você é feio, vai. A Dejane corrompeu a estação. Eu ri. Lindo. Então, você ama, mesmo ele sendo feio, fedorento, fazendo coisas erradas. Você o ama sim. É por isso que, amando o nosso irmão, nós podemos, com esse amor, testificar que realmente nós amamos a Deus. Porque nós entendemos como fomos amados. Caso contrário, nós entenderemos que nós fomos amados por causa das nossas prerrogativas. Não é? Eu não posso amar o irmão, mas eu amo a Deus porque Deus me ama. Mas também eu sou diferente do irmão. Não é? Versículo 21 desse mesmo capítulo diz assim, ora, temos da parte dele este mandamento. E aí ele resume aqueles 2 grandes mandamentos que o Senhor Jesus resumiu dos 10. Que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso foi o que eu acabei de falar. Quando nós amamos o Senhor, nós sabemos porque o Senhor nos amou, então nós amamos o nosso irmão. Então, nesse sentido, amar é conduzir alguém à redenção, conduzir alguém a Cristo. Isso é amar. Amar não é uma simples afeição, é uma disposição intencional do coração a fazer o outro mais parecido com Cristo. Observa como o ambiente da igreja é favorável e otimizador. Sem esse ambiente da igreja, nós
não temos as ferramentas ou a atmosfera para que isso aconteça. Isso é amar. Nessa perspectiva, nós precisamos conter o aconselhamento apenas para aqueles que enfrentam problemas. Nós não podemos conter o aconselhamento apenas para aqueles que enfrentam problemas e traumas das mais variadas formas. Por quê? Porque todos precisam ser conduzidos a Cristo. O aconselhamento vai de uma escala menor até uma escala maior, dependendo das necessidades e particularidades. Tem pedras para você que talvez não são tão grandes que causem tropeços em mim, mas causam em você. Essa sensibilidade precisa ser forjada em nós. Quando é que nós não forjamos essa sensibilidade, irmãos? Quando nós estamos preocupados demais conosco mesmo. Nós não forjamos. Nós só vemos as nossas pedras, nós só vemos os nossos entulhos, nós só vemos as nossas dificuldades. Daí, então, as pedras de todos os demais são pequenas comparadas à nossa. É assim. Todas as demais são minúsculas. É por causa disso que quando nós vamos compartilhar dificuldade com outros, o outro imediatamente compara a nossa dificuldade com a dele. E aí vem aquela concorrência de dificuldade. Nós precisamos aplicar a redenção em todas as áreas da vida. É a pregação e a aplicação do evangelho da redenção constantemente. Quando Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, olha o que ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. Paulo não está falando para uma pessoa especificamente, mas está falando para a igreja, para a comunidade de conselheiros e aconselhados, para a comunidade de redimidos, de tal forma que o desenvolvimento da nossa salvação não tem um aspecto individual e autônomo, mas cooperador. Desenvolvei com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer realizar segundo a sua boa vontade. Então nós exibimos isso, aplicamos isso e instruímos quanto a isso constantemente. E nós auxiliamos uns aos outros no desenvolvimento. Então você encontra um irmão que não está desenvolvendo tanto, o que é que você faz? Você é instrumento redentivo para a vida dele. Você não se cala, por quê? Porque ele vai morrer, é parte do corpo. Como você deixa uma parte do corpo morrer? Se a parte do corpo morrer, isso vai pegar você, essa morte também vai lhe atingir. Outras partes do corpo serão atingidas pelaquela morte, pelaquela podridão, e você também será afetado. Você não está isento às necessidades dos seus irmãos. Nós desenvolvemos e somos instrumentos de desenvolvimento dessa salvação. Então, resumo do que nós já vimos nas duas preleções. Nós vimos sobre o crescimento vertiginoso do tema do aconselhamento bíblico. Nós observamos os motivos disso, tanto os seus aspectos gerais. As pessoas cada vez mais têm corrido para conquistar esse mundo, porque têm sido seduzido por aquilo que esse mundo oferece. E aí vem os seus efeitos colaterais. O ativismo, a correria e toda a construção causada pela ansiedade, que são vários aspectos, às vezes, muitos compulsivos. Nós vemos os aspectos positivos, que é a sensibilidade que a igreja e que os crentes têm tido de um para com os outros. E nós vimos o aspecto negativo, que é tratar pecado como doença, que é fazer com que cristãos não lutem, porque eles são meros pacientes. Eles são vítimas da queda e eles não lutam. Nós vimos que o aconselhamento não pode ser dissociado do discipulado. E na lição 1, nós vimos que o ingrediente fundamental, vital para o aconselhamento é a humildade. Ser aconselhado não equivale a assumir uma posição inferior.
E ser conselheiro não equivale a estar em superioridade em relação ao outro. Nós vimos que laços fortes geram ambientes seguros para a exposição do coração, medos, temores, dores e angústia. Na lição 2, nós vimos que nós devemos imitar a Deus e o Senhor Jesus Cristo, que sempre deram o primeiro passo, e nós devemos fazer isso com o próximo. Da mesma forma que o Senhor deu o primeiro passo para conosco, nós devemos fazer isso também para com o próximo. Isso pode ser difícil porque nos coloca em maior risco, porque nos torna vulneráveis. E quando nós nos tornamos vulneráveis, nós, em alguma medida, desprotegemos o coração, damos acesso ao coração. Nós vimos que silenciar é o mesmo que virar as costas para o nosso irmão. Ser frio e seco não é uma opção. Nós devemos dar atenção, ter empatia, nós devemos ouvir. Então, uma síntese do aconselhamento bíblico e de um item fundamental nessa relação de aconselhamento. Outro autor que fala sobre aconselhamento, ele diz o seguinte, aí vai chegar numa síntese do que é aconselhamento bíblico e desse item fundamental para que o aconselhamento aconteça de uns para com os outros. O aconselhamento bíblico diz respeito à solução de problemas das pessoas. É por isso que nós chamamos de aconselhamento. Trata-se de descobrir as causas dos problemas, não somente de ouvir os problemas. E aí nós vamos mais na frente entender como nós fazemos isso. Nós ouvimos discernindo. Trata-se de descobrir as causas dos problemas e aplicar princípios bíblicos a essas causas. Por vezes, entretanto, até mesmo conselheiros bem intencionados erram aconselhando, e esse é o ponto principal, sem cultivar o elemento-chave. Qual é o elemento-chave? Envolvimento, relacionamento, criação de vínculos. Trata apenas de forma fria e seca o paciente. Meus irmãos, ser frio e ser seco não dá acesso ao coração, que é o tema da nossa lição hoje. Não dá. A intencionalidade do aconselhamento envolve necessariamente proximidade, relacionamento, algum tipo de vínculo com aqueles que estão precisando de ajuda precisa ser criado em alguma medida para que isso, com o longo do tempo, se fortaleça. É justamente esse envolvimento que facilitará o acesso ao coração. Sem envolvimento, sem vínculo, não criará acesso ao coração. É interessante que é isso que nós ouvimos muito na linguagem da adoção. Os primeiros meses, os primeiros passos, os primeiros anos, a família tem que trabalhar a criação de vínculo. Vínculo com a criança, que diz respeito simplesmente a ter acesso ao coração, fazer com que a criança baixe as guardas, não fique armada. Para que a criança não fique armada para vários sentidos. Primeiro, para demonstrar afeto, mas também para receber afeto. Para saber ser amada e para aprender a amar com isso. Nós ouvimos isso direto nessa linguagem da adoção. Então, o ponto é o mesmo. O acesso ao coração passa por isso. Então, observe como a estrada, ou a atmosfera e os instrumentos existentes na igreja local viabilizam profundamente que isso aconteça. Na igreja nós temos um ambiente especialmente preparado para isso. Um ambiente, um local onde nós estamos de guardas baixas. Um local onde nós sabemos que nós somos instruídos e instruímos. Um local que nós sabemos que nós podemos ter segurança no compartilhamento de pedidos de oração ou de problemas que nós estamos enfrentando. Daí então a nossa responsabilidade é ainda mais específica, porque mesmo nesse ambiente, nós escondemos algumas coisas por medo mesmo. Nós temos medo, nós temos receio, nós não sabemos como seremos vistos. Nós não sabemos a validade de verbalizar isso, de expor isso. Nós não queremos experimentar a fraqueza de compartilhar isso. Então nós escondemos.
Às vezes nós julgamos que deve ficar somente para nós mesmos. Às vezes nós julgamos que é algo particular demais e não precisa ser, porque nós já lidamos, não precisa ser contado, porque nós já lidamos com isso há tanto tempo, e nós aprendemos a domar. E isso nos cegou para os efeitos colaterais, para os respingos que isso tem causado à nossa vida e à nossa espiritualidade. Então, mesmo dentro desse ambiente de igreja local, que é absurdamente favorecedor, nós ainda temos essas particularidades. Então, como nós podemos criar e desenvolver vínculos, envolvimento, relacionamento? Como? Primeiro, por meio de compaixão. No meio onde nós estamos, na geração que nós estamos, absurdamente insensível, superficial, é a geração dos likes e compartilhamentos, é a geração das mídias sociais. Isso não gera profundidade suficiente para causar sensibilidade, para termos compaixão. Então, nós precisamos forjar isso. Isso acontece quando as pessoas sabem que você se preocupa sinceramente com elas. As pessoas sabem que você não é somente um ouvinte estéril, um ouvinte automático, um ouvinte frio. Ela percebe nas suas feições e na sua postura preocupação. A comunhão dos sentimentos é perceptível ali. Você comprou aquela dor. Você está sendo cúmplice daquela dificuldade para com ela. Foi assim que o Senhor Jesus fez conosco. Abra em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 36. Mateus 9, 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. É esse compadecimento por causa das necessidades não verbalizadas totalmente, não ditas totalmente, que nós devemos ter. Primeiro, por compaixão. Segundo, por respeito. As pessoas não precisam apenas saber que nos importamos com elas, mas também elas precisam saber que nós a respeitamos. Nós não estamos julgando a sua imaturidade, nós não estamos julgando as suas fraquezas, nós não estamos julgando alguma deficiência que nós consideramos que resultou nisso que ela está enfrentando. Nós a respeitamos. E esse respeito dá-se especialmente pelo fato de que, em alguma medida, nós honramos o coração que foi aberto para nós. Nós honramos. Porque nós não fazemos isso com todos. Você sabe disso. Nós honramos isso. Respeitar é um tipo de consideração diferenciada, irmãos. É por isso que é respeito. E é por isso que é perceptível. Nós consideramos diferenciadamente alguém. É considerar alguém digno de honra. Isso é respeito. E nós vemos isso como exortação de várias formas nas Sagradas Escrituras. Paulo fala em Romanos, Paulo fala em Filipenses, Pedro fala na sua primeira carta que nós devemos honrar uns aos outros, que nós devemos considerar os outros superiores como nós mesmos, que nós devemos zelar pela honra do nosso irmão. Esse respeito acontece quando conversamos com o aconselhado, quando nós conversamos com o aconselhado e quando nós dedicamos a ele as afeições necessárias que devem resultar dessa conversa, as nossas posturas necessárias. Acontece também através da linguagem não verbalizada, mas a linguagem corporal. Sabe, eu acho que as pessoas desprezam muito a linguagem corporal. Aquilo que é usado até para interrogatório policial, irmãos. Aquilo que é usado até para descoberta de crimes. Nós desprezamos com uma facilidade absurda a linguagem corporal. As inquietações da alma.
Nós exibimos quando a nossa alma está inquieta. Nós exibimos. Tem pessoas que são especializadas a descobrir mentiras em interrogatórios, irmãos. Mentiras. Através dos tiques. O que são isso? São inquietações da alma. Às vezes, a maioria das vezes acontece de forma involuntária. Nós sequer percebemos, daí o espanto. Eu fiz isso? Eu? Fez sim. Como é que você sabe disso? Pela intencionalidade das suas conversas, da sua condução. Quando você está causando desdém ao problema do outro, ela percebe. Quando você não está respeitando, quando você não está dando atenção, ela vê nos seus olhos, nas suas feições, na sua postura. Isso é perceptível. Então, nós demonstramos respeito também através da linguagem corporal, através dos olhos, da boca, das feições que devem demonstrar atenção, movimentos equilibrados, não inquietos. Você não está nem aí, você não tem nenhuma paciência com aquela pessoa, você simplesmente quer sair daquela conversa. A postura interessada, um olhar respeitoso. Você não está nem preocupado com o que está acontecendo ao redor. Aquela pessoa tem a propriedade da sua atenção agora. Ela tem a propriedade da sua atenção naquele instante. Por compaixão, por meio de respeito. Terceiro, por meio da sinceridade. Só desenvolveremos relacionamentos sólidos se as pessoas souberem que somos autênticos e sinceros. Então, não esconda as suas motivações. Não esconda as suas intenções ao conversar com alguém. A ser chamado para um compartilhamento mais específico, para uma conversa mais específica. Não use de subterfúgios para aparentar o que você não é. Isso quer dizer que você também exibirá as suas deficiências e as suas fraquezas. Então, como conselheiro, a sinceridade deve envolver tanto as qualidades como a fraqueza. As qualidades mostrará para a pessoa que é possível vencer. As fraquezas fará com que as pessoas não se sintam inferiores ou lixo, porque você também compartilha delas. Você também comunga elas, mas você tem vencido, você tem crescido, você tem amadurecido. É aí que você tem que perceber o equilíbrio do que fazer, em que hora fazer. Se você já exibir as suas fraquezas e dificuldades no momento do início do compartilhamento, você vai ficar naquela disputa de quem sofre mais, de quem é mais doente, de quem tem mais problema. Então, ser um bom conselheiro significa ser um bom ouvinte. Você escuta. E quando a alma silencia, então você compartilha da sua dor. Todos nós somos pecadores. Talvez essas lutas que você enfrenta, na mesma medida, não sejam enfrentadas por mim. E eu sei das particularidades delas. Porque por mais que eu enfrentasse essas mesmas lutas, esses mesmos problemas, eu sei que não seriam iguais. Porque você tem uma história de vida diferente. E por causa disso, essas feridas lhe afetam de uma forma diferente. Mas eu tenho lutas também que me levam a se distanciar da cruz. Eu tenho lutas que questionam a minha redenção, o perdão, a graça. E de alguma forma o Senhor tem que me conduzir a crescimento em graça. Então eu acho que eu posso te ajudar em alguma medida. Eu acho que nós podemos caminhar junto em alguma medida para compartilhar essas lutas, mas também as vitórias dela. Não existe arrogância aqui, irmãos. Não existe superioridade nisso. Existem qualidades e fraquezas diante da cruz para o crescimento mútuo. Então seja sincero. Muito cuidado. Aqui é um ponto que eu gostaria de chamar muita atenção mesmo. Eu conheço muitas pessoas assim, pessoas até estudadas teologicamente. Muito cuidado com a síndrome do mártir e da sinceridade não valorizada. A síndrome do mártir da sinceridade não valorizada. Desculpa, eu só estou sendo sincero. Olha, eu vou mentir,
Mas eu estou diante de Deus, eu vou mentir, eu tenho que mentir, eu apenas estou sendo sincero. O que eu estou falando é verdade, não é verdade? Agora não valorizam a minha sinceridade. Agora não valorizam a minha verdade, a verdade que eu estou dizendo. Isso acontece quando você não discerne o tempo de calar e o tempo de falar. Aquilo que você julga ser a sua sinceridade e ser verdade, naquele momento pode não ter o contexto adequado para você falar. É quando a tolice e a imaturidade assumem o controle da língua. Quando a tolice e imaturidade assumem o controle da língua. Então, muito cuidado, porque fazendo isso você só está exibindo a sua arrogância, a sua prepotência. Então, aquela pessoa que está sendo ao seu lado instruído não tem a altura ou envergadura suficiente para chegar no seu nível. Independente de você machucar ou não, mas você quer sair como vencedor, porque você foi sincero. Eu já vi jovens tolos tratando pastores que pastoreiam a igreja há décadas com esse tipo de postura. E quando esses foram repreendidos, foi esse argumento que foi utilizado. Desculpa, mas eu só estou sendo sincero. Eu estou falando apenas a verdade. Então, entenda, Paulo não enviou a carta aos Coríntios para a igreja de Éfeso. Paulo não enviou a carta aos Coríntios para a igreja de Filipos. E ambas são verdades, ou tem mentiras em umas e outras não. Mas os contextos de vida, as realidades de vida, a atmosfera de cada uma precisava que aquela verdade fosse transmitida de formas diferentes, com roupagens diferentes, em aspectos diferentes, com tons diferentes, mas todas são verdades. Então, muito cuidado aí com isso. A sua sinceridade não deve ser instrumento para a sua arrogância. Tudo isso que eu acabei de dizer, irmãos, de alguma forma cria uma atmosfera para a gente entender a necessidade de acessar o coração. Essa é a lição de hoje. Conheça o coração. Conhecer o coração equivale a conhecer alguém. Simplesmente porque, biblicamente, o coração é a direção do homem. É o guidão do homem. É o leme do homem. Para onde o nosso coração nos manda ir, assim nós iremos. Abra em Provérbios capítulo 4. Sermão número 7, versículo 23. Provérbios 4, 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Olha a preciosidade aqui. Provérbios 16, 23. 16, 23. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Eclesiastes 10, 2. Eclesiastes 10, 2 diz assim: o coração do sábio se inclina. Olha os trocadilhos aí, viu, irmãos? O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o esquerdo. E o direito aqui é aquilo que é correto, é aquilo que é certo. A esquerda aqui é aquilo que é errado, é aquilo que é defeituoso. É por isso que o Senhor Jesus está à direita de quem? Do Pai. O braço que segura o cetro, o braço que dá a direção. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração. Daí a responsabilidade que nós temos de quê? De ter acesso para endireitar, de ter acesso para conduzir, de ter acesso para corrigir ali. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mateus 15, 18. Mas
Por isso a importância, irmãos, Mateus 15, 18, de dar atenção às palavras que são ditas. Por quê? Olha, quando alguém fala, na maioria das vezes, e aqui, olha, eu estou dizendo para vocês, é fruto de experiência pastoral mesmo. Na maioria das vezes não vem organizado. Não vem depurado. Não vem refletido. Se viesse, essa pessoa perceberia as causas daquilo que ela está falando. Mas a sua responsabilidade nisso é não somente ouvir, mas discernir os tons, as ênfases, os porquês. Naquele momento, aquela palavra foi escolhida. Por quê? Porque naquela situação, aquele discurso nasceu, porque poderia ser outro. Por que isso é importante? Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. O que está no coração. Então você vai para a fonte. E no primeiro momento, para você ter acesso à fonte, o que é que você faz? Você vai pela ponte das palavras. E você vai pela ponte criada pelas próprias palavras da pessoa, por isso que você escuta mais e fala menos, e a sua fala tem que ser cirúrgica e pontual. E você, através da fala da pessoa, oferece alguns questionamentos para que as suas guardas sejam baixas e o seu coração seja aberto. Pastor Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, ele fala do coração, ele diz o seguinte: o coração e ele está citando outros teólogos aqui, o coração é a palavra mais importante da gramática antropológica da Bíblia. Sua importância se deve ao fato de ela definir a centralidade do pensamento, dos sentimentos, da vontade e da decisão humana. Em suma, o coração é o centro do nosso mundo interior. É o coração que nos rege. É por isso que o Senhor tem que ter a centralidade do quê? Nosso coração. É o coração que nos rege. Portanto, é no coração que nossas batalhas acontecem. É isso que ele define quando desenvolve mais esse tema. Quando ele divide o homem em 3 aspectos lá. O homem era um desejante. É o primeiro aspecto, que fala da alma, o desejo. E ele desenvolve isso, porque eu esqueci dos 2 agora, não vou falar mais. Mas ele desenvolve isso. O ponto dele é de que as batalhas acontecem aqui, ó. Aqui. Inclusive as batalhas com Deus. Quando nós nos estribuchamos com as pregações, exortações, ensinos. As batalhas acontecem aqui. Aqui as lutas são travadas. Aqui as decisões são tomadas. Aqui pecados são protegidos, irmãos. Aqui, aquele que você não deixa ninguém tocar. Aquele que você sabe que para solucionar precisará causar um grande reboliço em sua vida e então você protege, não deixa, porque você não está disposto a travar essa luta. Vai ser pesada demais, vai ser densa demais. Não é assim, irmãos? É assim. Não é assim, irmãos? É sim. Esses são pecados de estimação. Você pensa que o adestrou, mas foi ele que o domou. Ele domou você. Você não adestra o pecado. Ele lhe doma. Edward Welch, no livro, ele diz o seguinte: nosso interesse em ajudar uns aos outros nos conduz para além das meras conversas triviais e nos leva até o domínio do coração. Olha a intencionalidade das nossas conversas. Um mapa claro desse terreno pode ser enriquecedor, pode enriquecer
todos os nossos relacionamentos. Então, isso quer dizer que, embora existe luta para questionamentos formais e rotineiros, né? Embora nós devamos nos aproximar dos nossos irmãos, para que aproximações formais e rotineiras não tome o teor, o âmago, a centralidade dos nossos relacionamentos, eles também podem ser utilizados. Quais são as nossas aproximações formais e rotineiras? Como vai? Tudo bem com você? Como está a família? Como está o trabalho? Como estão as coisas? Esses são os questionamentos formais e rotineiros. Mas o ponto é que disso nós podemos tirar aprofundamentos mais específicos de relacionamento. Como estão as coisas? Tá tudo bem. E os filhos? Tá tudo bem. Como é que você tem trabalhado a educação dos filhos? Como é que ele tem lidado com aquilo que você tem ensinado dentro de casa? Você tem conseguido aplicar as coisas que nós temos visto no livro de Provérbios? Você tem percebido que algumas deficiências têm sido demonstradas dentro do seu lar? Porque, rapaz, eu tenho percebido isso, você acredita? Muitas coisas que eu tinha aplicado dentro de casa, ou pensava estar certo, eu tenho visto que está totalmente errado. Como é que você tem feito para fazer essas aplicações? Como é que você pega aquilo que é colocado ali no púlpito e você coloca isso de forma prática dentro de casa? Porque eu estou sentindo algumas dificuldades aí. Observa aí, você mostra uma fragilidade sua para desenvolver um relacionamento e uma conversa mais produtiva com aquela pessoa. Então, nós precisamos fazer com que os nossos ouvidos eles sejam intencionais para ouvir do irmão, mas para isso algumas vezes nós precisamos falar primeiro. Então, lembre, o coração é o lugar mais precioso do homem. Não é de se admirar que ele seja tão protegido, tão blindado, independente do que esteja lá. Se é o local mais precioso do nosso coração, não se admire se alguém não dá acesso com facilidade, porque ele irá protegê-lo. Ele irá blindá-lo. E esse é um mecanismo de defesa, irmãos. Não é por maldade, por obstinação. Nós estamos falando de crentes aqui, não é? Quando isso está relacionado ao crente, não é por maldade, não é por obstinação. É por medo, é por receio mesmo. É por dificuldade. Por quê? Porque se abrir essa caixa, ele não está preparado para lidar com o que tem dentro. É aí que nós chegamos como auxílio para isso. Para isso, nós precisamos discernir o quê? O lugar, o tempo apropriado para nós aprofundarmos a conversa. Então, cabe, é claro que cabe essas perguntas. Como vai? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que está o trabalho? Essas coisas são saudações formais, saudações comuns, essas coisas cabem. Nós não podemos, por exemplo, começar uma conversa mais intencional, ciente de que nós não vamos dedicar aquilo que nós devemos dedicar, nós não dedicaremos atenção. Então, na porta da igreja, nós vamos começar uma conversa em que, naquele momento, se a pessoa já estiver cheia e quiser abrir o coração, nós não vamos simplesmente dar a atenção devida. Então, nesses momentos assim, é difícil nós desenvolvermos a conversa. É difícil desenvolvermos uma conversa como essa quando nós saímos do culto, terminamos de cultuar o Senhor e nós precisamos, de repente, conversar com todos os irmãos, saudar todos os irmãos, ter comunhão com todos os irmãos. Não dá, por exemplo, para você passar meia hora conversando com uma pessoa só, uma hora conversando com uma pessoa só. Nesse momento, nessa situação, pode ser que isso surja, pode ser que isso aconteça, mas não é o ambiente apropriado. Porque talvez ali você fique inquieto para conversar com outro irmão que você passou a semana sem ver, para resolver um problema ou uma necessidade com outro irmão que você precisaria. E aí, invariavelmente, você vai ficar inquieto com isso, você vai demonstrar que não está com tanta paciência aí para isso. Então, discirna aí
De repente, você percebe que aquela conversa pode durar um pouco mais e você convida o irmão para jantar na sua casa, para tomar um café na sua casa, você oferece uma visita a ele para que isso se desenvolva mais. Então, isso é muito importante perceber isso. Tenha em mente que nós estamos tentando conquistar algo, nós estamos tentando conquistar acesso ao coração, nós estamos tentando conquistar confiança. Somente quando isso acontece, ou então, à medida que isso acontece, nós temos o retorno e, ao mesmo tempo, nós experimentamos a vulnerabilidade necessária para ajudar. Então, nós percebamos quando a confiança está sendo dada, nós percebemos quando aquela pessoa está fazendo de si mesmo vulnerável. Então, não despreze isso, irmãos. Não use isso com levianidade. Não use isso com maldade, sabe? Para fofocar, para mostrar para outras pessoas que aquela pessoa que queria ser certa, que queria ser correta, que queria ser mais santa, não é tanto assim. Nós temos uma disposição muito natural para que isso aconteça. Não faça isso. Quando essa vulnerabilidade acontece, o Senhor Jesus está mostrando para você que você foi agraciado a ter acesso ao que Ele tem. O Senhor Jesus tem acesso ao nosso coração. E Ele está mostrando a você que você foi agraciado com acesso ao coração de outro. É muito precioso isso, irmãos. O autor diz o seguinte: o coração pode ser encoberto e difícil de conhecer. Preferimos esconder os pensamentos menos atraentes que há nele, assim como algumas de suas feridas. Mas, quando nos dispomos a ser um pouco mais vulneráveis e outras pessoas tratam nosso coração com cuidado, descobrimos que o fato de conhecermos e de sermos conhecidos faz parte do que foi planejado para nós. Esse tipo de conversa é prazerosa e essencial quando estamos dispostos a cuidar, ajudar e encorajar uns aos outros de maneira eficaz. Não por acaso, Mateus capítulo 6, não por acaso o Senhor compara o coração como um depósito de riquezas. Um depósito de riquezas que contém tesouros. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Versículo 19, 6:19. Onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escravam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Portanto, a vulnerabilidade de ambas as partes é o retorno da confiança conquistada. A vulnerabilidade de ambas as partes é o retorno da confiança conquistada. Como nós podemos conhecer os caminhos do coração do próximo? Como nós podemos conhecer o caminho do coração daqueles que nós queremos ajudar? Isso é muito simples de responder. Conhecendo primeiramente os caminhos do seu coração. Simples. Se você conhece os caminhos do seu coração, você já vai ter meio caminho andado para conhecer o caminho do coração dos outros. Por que isso? Porque apesar de nós sermos diferentes, irmãos, em inúmeros aspectos, inclusive nas nossas aspirações, nas nossas necessidades, nos nossos anseios, nós comungamos de disposições similares, sejam boas ou más. É conhecendo o nosso coração que nós podemos ser cirúrgicos na ajuda para com o outro. Agora, se você não conhece o seu, conhecer o coração do outro será extremamente nocivo para você, porque você vai se julgar superior, você vai se julgar melhor, mais perfeito, mais forte. Por isso, primeiramente, você tem que conhecer o seu coração e os caminhos que levam a ele.
E aí você aplica aquilo que está acontecendo com o próximo a você. Você se coloca nessa situação. Como o seu coração reage diante disso? E então você, percebendo isso, usando sabedoria e discernimento bíblico, você oferece ajuda. E quando isso acontece, você então tem maior probabilidade de ser um instrumento de Deus, de graça na vida daquele irmão. Por isso, algumas vezes, a porta de acesso será, primeiramente, você sendo vulnerável. Será, primeiramente, você exibindo as suas fraquezas. Para que a pessoa perceba que não está diante de alguém perfeito. De alguém que está tão elevado que terá as suas dificuldades como triviais, como pequenas, como imaturidade, como fúteis. Entenda, irmãos, aqui. Eu estou falando do relacionamento de um para com os outros, certo? Quando nós vamos para discussões mais especializadas, específicas, às vezes outras ferramentas são utilizadas. Então, muito cuidado para ouvir isso que eu estou falando para você e de repente eu precisar aconselhar você e chegar com outras ferramentas aí. Porque pode ser que diante das suas dificuldades, sobre um olhar mais clínico, pastoral, eu diga assim, ó, para com essa frescura, macho. Para com essa frescura aí. Tu tem que liderar a tua família, tu é homem, macho. Então é melhor tu parar logo com isso. Tu precisa parar com isso e liderar a tua família como um homem que requer de ti. Vocês estão entendendo? Mas nós estamos falando de outro âmbito aqui. Tá difícil, mulher, ser dona de casa? Porra, é isso que é reservado para você. Morrer pelo seu lar. Se sacrificar pelo seu filho. Se sacrificar pelo seu marido. Não adianta reclamar não, porque isso só vai infligir mais dor a você, porque os sacrifícios não diminuirão. Diminuirão? Não. Então a reclamação é mais um martírio para você, mais um açoite para você. Então para com isso. Para. Aplica tudo que tem ouvido, porque você blindou o seu coração de tal forma que não aplica. Isso é uma disposição obstinada. Mas isso vem de um tratamento mais específico e de um acesso que eu tenho e que você não tem. De acesso que os oficiais da igreja têm por causa de toda a atmosfera de autoridade que é colocada sobre eles, que vocês não têm. Então é diferente aqui. É bem diferente. Em alguma medida, vocês precisam se espelhar nos seus oficiais, mas não queiram ser iguais no tratamento. Porque vocês não construíram uma história e não têm uma bagagem para isso. Então é diferente aqui. É bem diferente. Nós estamos falando aqui de aconselhamento como um instrumento de discipulado no cuidado de uns para com os outros aqui. E aí acesso ao coração precisa ser obtido. Mas na maioria das vezes, em muitas delas, aquilo que eu estou falando para vocês é fruto de experiência ministerial, se aplica em todas as áreas. Seja dos oficiais para com as ovelhas e uns para com os outros. Então, quando as necessidades, as afeições e os desejos são compartilhados, você percebe que outro nível de comunicação nasceu. É quando a confiança se torna mútua. Isso acontece até mesmo quando, nas visitas pastorais, a gente precisa ter acesso ao coração que no primeiro momento se mostra protegido ali. Inúmeras vezes o momento mais desgastante é que na primeira meia hora da visita você tem que convencer a pessoa de que ela está com um entendimento defeituoso, que o caminho dela está errado, que ela blindou os pensamentos dela para que ela não veja o que está nítido. Não, isso aí é o senhor que está vendo isso. Essa não é a verdade, não. Olha, isso nem passou pela minha cabeça. Não deixa de ser errado se não passou pela sua cabeça. Quer dizer, só está errado quando você discerne. Só está errado quando você entende que está errado. Você blinda porque você não suporta o fato de estar errado.
Você blinda porque não suporta o fato de não crescer em percepção, em sabedoria, em discernimento, em maturidade. E você blinda o seu entendimento. E para quebrar essa crosta, às vezes você tem que dedicar um bom tempo aí. E você vai, então, quebrando aos poucos. Quando isso quebra, você percebe um novo nível de relacionamento nascendo. Quando isso acontece, nós, irmãos, então, compartilhamos daquilo que muitas vezes nós já percebemos. Nós compartilhamos das lutas, nós compartilhamos das dores. Assim como aconteceu com o Senhor quando Ele nos chama para fazer com Ele essa mesma relação de que nós podemos ir a Deus, porque Ele conhece as nossas dores. Ele conhece as nossas dores, as nossas lutas em Cristo Jesus, porque Ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Ele sabe dessas inquietações, mas sem pecar. No Salmo 62:8, diz assim: confiai nele, ó povos, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, com essas conversas intencionais, no entanto, nós não apenas ouvimos, nós discernimos confissões, nós rastreamos, nós tentamos traçar os direcionamentos do seu coração. Nós ouvimos e nós percebemos o que está sendo dito e o caminho que aquela pessoa está oferecendo para que nós tenhamos acesso ao coração. Ela não tem percepção desse caminho. Ela não entende que ela está oferecendo um caminho, que ela está oferecendo a ponte. Mas então, percebendo isso, nós oferecemos um direcionamento redentivo. Por isso, perguntas devem ser muito importantes diante de oportunidades que aparecem. Quando houver oportunidades, então, nós perguntamos. Se você der uma resposta rápida, você está dizendo assim, ó, isso aí é besteira, sabe? Ó, tudo isso que você ouviu pode ser resolvido assim. Quando você dá uma resposta rápida para uma situação complexa, muitas vezes, de uma pessoa, você está mostrando que aquilo é muito pequeno, que aquilo é muito trivial, que ela não deveria estar sofrendo tanto, que você não precisou de um segundo sequer para dar uma resposta. Meus irmãos, isso acontece numa velocidade absurda. Sabe quando você está falando e a pessoa está inquieta para falar? Já viu isso? A pessoa fica direto querendo interromper, porque ela não está nem aí porque você quer dizer, ela que quer falar. Ela não está nem aí, ela já tem a solução para tudo. Ela não está nem aí, ela fica direto querendo falar, direto querendo interromper. Embora você julgue que já tem a resposta, o que é que você faz? Você fica calado. E você fica temperando a sua resposta, ou a sua reflexão, para ver se ela se encaixa na situação de vida dela, ou se você tem que desenvolver um pouco mais. Porque você pode aplicar fulano, mas quando for aplicar ciclano, você vai perceber, opa, essa mesma verdade se aplica nela, mas o caminho do coração dela é diferente. Então eu tenho que usar instrumentos diferentes para chegar nele. É a mesma verdade, mas os caminhos são outros. E então pergunte para que você pondere o que você já tem em mente, para que você se solidifique com a solução. Mas ela tem que chegar à solução, não é você que tem que dar de mão beijada. Porque a solução tem que nascer de um processo de reflexão dela. Ela tem que gerar, ela tem que gestacionar, ela tem que germinar, para que ela entenda que foi ela que gerou isso, para que ela sinta o peso da reflexão. Ela tem que perceber isso. De repente, você chega no final de semana e percebe que aquela pessoa está completamente mal. E no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, você se depara com aquela pessoa extremamente caída. Então você começa uma conversa com ela e você diz... Você percebeu que naquela conversa, uma simples pergunta formal, aquela pessoa se derramou, baixou as guardas, deu acesso. Então você diz... Você começa a perguntar para ela... Quando foi que você começou a ficar assim?
Você consegue perceber durante a semana quando você começou a ficar assim? Qual foi o exato momento que você percebeu que o seu coração foi machucado? Porque você deve lidar com isso constantemente, não lida? Lida. Mas por que isso foi diferente? Em que momento exato o seu coração foi ferido? E o que aconteceu para que o seu coração fosse ferido naquele momento? O que aconteceu? Por que isso lhe afetou tanto? O que você acha que deve fazer ou que deve acontecer para que o seu coração não fique mais dessa forma que você está agora? A pessoa vai dar uma solução. Não sei. Eu acho que deve. Não. O que é que você acha que nesse momento aquietaria o seu coração? Traria calma o seu coração? Nesse momento, o que traria? Ela responde. Você diz, então o que lhe impede de fazer o que você acha que precisa ser feito para que a sua situação melhore? E você desenvolve isso. De repente, a solução dela não é viável. Então, o que é que ela precisa fazer? Se aquentar diante do Senhor. É só isso. Buscar contentamento não no Senhor, porque as circunstâncias ao seu redor estão lhe afetando. E não é assim que nós entendemos o contentamento. Às vezes você precisa endireitar essa percepção. Às vezes você tem que endireitar a percepção de que talvez naquela situação que muitas vezes é cotidiana para ela, ela coloca tanto o seu coração de uma forma que não deveria dedicar ou colocar. E ela expõe demais o seu coração de uma forma que não deveria expor. Em geral, só permitimos acesso a esses lugares no coração em relacionamentos mais consolidados e marcados pelo autor, diz David Welch. Então, sempre o objetivo é mostrar que Deus deve ocupar a centralidade das nossas vidas, a centralidade do nosso coração, de tal forma que não se resume a somente guardar ou quebrar uma lei. Mas isso se relaciona a como isso afeta o nosso Redentor. Eu estou usando a palavra afeta aqui de uma forma muito, entre aspas, aqui, com muita licença. Porque o nosso Senhor não é afetado, mas, por exemplo, não é somente quebrar uma lei, é desonrar o nome de Deus. Não é somente cair em prantos, é mostrar que o nosso consolo, o nosso refúgio, a nossa esperança não é o Senhor. Não é somente não desprezar o nosso irmão, mas significa não cuidar do corpo. Então, vai muito além do que isso. O autor diz o seguinte: à medida que forem caminhando juntos, você pode descobrir um fundamento espiritual instável, que seja uma mistura de fé em Jesus Cristo e autoconfiança. A essa altura, é especialmente importante falar sobre Jesus e seu amor, bem como orar para que o outro o conheça mais plenamente. Resumindo, para a gente concluir, o que nós vimos hoje. Amar é conduzir alguém à redenção. É conduzir alguém a Cristo. Aconselhar é a pregação e a aplicação do evangelho da redenção. Laços fortes geram ambientes seguros para a exposição do coração. Medo, temores, dores e angústia. A estrada, a atmosfera e os instrumentos existentes na igreja local viabilizam profundamente para que o aconselhamento aconteça. Cuidado com a síndrome do mártir, da sinceridade não valorizada. Isso acontece quando você não discerne o tempo de calar e o tempo de falar. É quando a tolice e imaturidade assumem o controle da sua língua. O coração é o lugar mais precioso do homem. Portanto, não é de se admirar que ele seja tão bem protegido, que ele seja blindado, independente do que esteja lá. A vulnerabilidade de ambas as partes
é o retorno da confiança conquistada. Quando necessidades, afeições e desejos são compartilhados, você percebe que outro nível de relacionamento nasceu e que você tem acesso ao coração. Eu esqueci de dizer que nós teremos um tempo de perguntas e respostas. Eu vou orar. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, os irmãos podem fazer. Esse é o momento mais apropriado, mais adequado, por causa do contexto que foi criado diante da instrução. Então, os irmãos fiquem à vontade para fazerem perguntas depois da oração. Senhor, nosso Deus, ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, te rogamos. Ajuda-nos para que nós nos preocupemos não somente conosco, mas com aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor. Ser instrumento de graça, ó Deus, esse deve ser o nosso objetivo. Ser instrumentos de cuidado, de misericórdia, de graça, para aqueles que estão ao nosso redor. Para que nós possamos forjar uma cultura acolhedora na vida da igreja local, um ambiente de segurança, Deus, onde sabemos que os nossos corações não serão expostos com perversidades, mas serão tratados, cuidados. Nos dá discernimento e as ferramentas necessárias para que isso aconteça. Ajuda-nos a perceber que quando nós expomos as necessidades e fragilidades dos nossos irmãos, nós estamos sabotando, ó Deus, o ambiente que também nós necessitamos para o cuidado. Isso acontece quando nós nos julgamos super-heróis, superiores, melhores do que o nosso irmão. Ajuda-nos a conhecer o nosso próprio coração, para que quando nós tivermos acesso ao coração do nosso irmão, nós não nos julguemos superiores, nós não julguemos os nossos irmãos, menores e inferiores. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.